Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, da Ordem dos Horadrim, e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos aprender um pouco sobre o exílio sombrio e a caça aos três. Por isso, Fique um pouco e escute. na verdade, é difícil falar com autoridade sobre o evento conhecido como o Exílio Sombrio, uma vez que se alega ter ocorrido no Inferno Ardente, longe dos olhos mortais. Em qualquer caso, o Exílio Sombrio refere-se a uma guerra civil que se travou no Inferno Ardente entre os males supremos e os inferiores. Disse que a motivação para este conflito foi a fúria dos males inferiores sobre os supremos por terem abandonado o conflito eterno em favor de usar como arma o potencial Nephilim da humanidade, acreditando que eles eram inatamente superiores à espécie mortal e que sua guerra contra o paraíso celestial era apenas deles para a luta. Os males inferiores decretaram uma estratagema brilhante para derrubar os supremos. Liderados por Asmodan, o Senhor do Pecado, e Belial, o Senhor das Mentiras, os demônios rebeldes reivindicaram o domínio de grande parte do Inferno Ardente. Para seu crédito, os males supremos lutaram com um poder devastador, aniquilando 1/3 das legiões traiçoeiras do inferno. Mas, no final, enfraquecidos e sem corpo, os Supremos foram banidos para o reino mortal, onde Asmodan esperava que ficassem presos para sempre. Além disso, Asmodan acreditava que com os três sendo soltos sobre a humanidade, os anjos seriam forçados a voltar seu foco para o plano mortal, deixando assim os portões do paraíso celestial vulneráveis a ataques. O relato do exílio sombrio afirma que a hora de triunfo dos males inferiores não durou muito. As relações entre Asmodan e Belial rapidamente azedaram quando eles começaram a discutir sobre quem deveria ascender ao posto de mais alto do Inferno Ardente. Quando a briga se transformou em violência, seu pacto foi logicamente esquecido. Os habitantes restantes do inferno encontraram seu apoio dividido entre os males inferiores e em pouco tempo outra sangrenta guerra civil estava em andamento. No entanto, há alguns que dizem que não houve desavença entre Asmodan e Belial, em que eles estão conspirando para submeter toda a vida à sua vontade. Embora seja mais reconfortante acreditar que eles se voltaram contra o outro, eu proponho que é melhor acreditarmos que os dois ainda estão unidos e, neste momento, planejando um ataque ao reino mortal. Como as respostas a essas disputas podem levar a uma compreensão mais clara do fim dos tempos, eu investigarei mais a fundo, mas essa investigação será difícil. Nós, mortais, não temos acesso direto ao conhecimento das maquinações do Inferno Ardente. Além disso, como também não sou especialista no funcionamento interno do Paraíso Celestial, só posso imaginar como deve ter sido para Tyrael descobrir que os males supremos haviam sido banidos para o desavisado mundo dos homens. No momento em que Tyrael aprendeu a verdade, os males supremos já estavam causando estrago no santuário por décadas. Sutilmente, eles estavam virando irmão contra irmão, nação contra nação, incitando guerras e distúrbios entre as terras de Kirgistan. Sabendo que a guerra pecaminosa resultou no poupamento da humanidade por uma margem de 1 voto, Tyrael não ousou informar ao Conselho Angiris que os poderes do inferno agora ameaçavam corromper a humanidade mais uma vez. Ele sabia que de alguma forma ele tinha que intervir sem alertar seus irmãos angelicais e evitar que os males supremos influenciassem os mortais novamente. Em nome da humanidade, o Arcanjo da Justiça se tornaria o
rebelde do paraíso celestial. Muito do que se segue a respeito dos Horadrim vem dos escritos transmitidos à família de Deckard Cain pelo seu ancestral Jared Cain e uma coleção de documentos armazenados em um baú antigo. Um dia gostaria de disponibilizar esses documentos, mas temo que possam conter informações que mesmo agora, quase 3 séculos depois, podem ser perigosos se caírem em mãos erradas. Quanto à sua exatidão, posso dizer que cada fato deles é sustentado pelo que encontrei em minhas viagens na forma de textos contemporâneos, artefatos e geografia. E para ser bem honesto, muito de seu conteúdo foi extremamente relevante para a minha própria experiência como um dos poucos sobreviventes dos horrores em Tristram. O primeiro grupo de Horadrim era pequeno. Alguns diziam que o número era 7, outros diziam que era 12. Ambos os números podem estar corretos e pode-se presumir que os magos trouxeram escoltas, aprendizes e outros para ajudar em sua missão. No entanto, sabe-se que seu líder era o mago chamado Tal Rasha. De cada relato que li, ele foi um modelo do Horadrim, um líder altruísta e nobre que manteve a ordem unida por muitas de suas horas mais sombrias. Pegando fragmentos da própria Pedra do Mundo, Tyrell formou 3 pedras da alma, cada uma delas imbuída com o poder de conter a essência de um mal supremo. Jared Cain conta que a Pedra da Alma de Mephisto era da cor safira, a de Baal era âmbar e a de Diablo era rubi ou cor de sangue. Ele também diz que um mago inteligente e piedoso chamado Zoltan Kull recebeu a tarefa de carregar as pedras e capturar as almas dos demônios dentro delas, pois essa tarefa era mais adequada para ele. Embora não seja explicitamente declarado, podemos assumir que Zoltan Kull era um mago da mais alta ordem dentro do clã dos magos Enead, quase certamente um mestre da alquimia, alteração e transmutação. Antes da fundação dos Horadrim, os Mares Supremos espalharam terror, ódio e destruição entre a humanidade por muitos anos. É sabido que os Supremos possuíam a misteriosa capacidade de habitar os corpos vivos dos humanos, possivelmente até assumindo as identidades de figuras políticas e religiosas para enganar e distorcer a população de Khajiit. Felizmente, para os Horadrim, as pedras da alma foram sintonizadas com as essências vis dos demônios, permitindo aos magos rastrear os Supremos mesmo quando suas verdadeiras formas estavam escondidas dentro de cascas mortais. Ironicamente, foi Mephisto, o Senhor do Ódio, considerado o mais inteligente dos Mares Supremos, que foi encontrado e capturado primeiro em torno de um dos grandes centros urbanos de Khajiit. A luta custou muitas vidas inocentes, e Horadrim jurou evitar confrontar outro mal supremo em uma área povoada. Uma vez que a essência de Mephisto foi capturada, sua Pedra da Alma foi dada à Ordem Emergente dos Zakaron por Tal Rasha, que sabia que somente eles poderiam ser confiados com uma responsabilidade tão sombria. Anos depois, os Zakaron construíram a cidade e templo de Travancore na mesma área, nas selvas perto de Kurast, a fim de proteger a Pedra da Alma. Isso, é claro, teria consequências terríveis, já que o ódio de Mephisto corromperia aquela nobre religião ao longo do tempo. A tarefa de caçar os males supremos era assustadora, e os magos, sem dúvida, ficaram confusos em muitas ocasiões, perdendo o rastro dos demônios antes de pegá-los novamente. Com o tempo, Diablo e Baal viajaram para o oeste pelos mares gêmeos até os desertos de Aranok. O Horadrim permaneceu em sua perseguição. Baal se refugiou na cidade de Lut-Gholen por 3 dias, enquanto Tal Rasha e o Horadrim esperavam pacientemente. O Senhor Demônio então
fugiu para o norte, para a terra devastada. O deserto árido não o protegeu dos Horadrim, pois eles eram homens tão tenaces quanto prodigiosos em magia. O Senhor da Destruição desencadeou a fúria de seu poder sobre eles. A terra explodiu e o fogo irrompeu da terra quebrada, queimando tudo e todos em seu caminho. O solo caiu e os combatentes mergulharam em uma rede de cavernas subterrâneas. Ainda assim, o indomável Horadrim pressionou o ataque. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, Bale lançou um feitiço devastador em Tal Rasha, quebrando a pedra da alma de Ambar. No entanto, os homens lutaram e subjugaram o furioso Senhor Demônio. Tal Rasha, reunindo o maior dos fragmentos da pedra da alma, aprisionou a essência destrutiva de Bale dentro dela. Deve-se notar que há alguma controvérsia sobre a pedra da alma de Ambar que foi quebrada. Até o estudioso mago Vijay Nortiraj tem relatos conflitantes em diferentes documentos sobre como isso aconteceu realmente. Ainda há outro relato de uma fonte diferente que afirma que foi a incapacidade de um dos Horadrim, em particular Zoltan Kulle, de manusear adequadamente a pedra na batalha que levou ao seu rompimento. Seja qual for o caso, quando Bale foi atraído para o fragmento, ficou claro que o fragmento por si só não poderia conter sua essência para sempre. Em um profundo momento de percepção, foi Zoltan Kulle quem sugeriu que um humano poderia ser capaz de conter a essência do demônio, usando o fragmento como um conduíte para o seu corpo. Kulle acreditava que um coração mortal serviria como uma espécie de pedra da alma substituta. Quando ele disse que precisaria de um recipiente mortal para prender Bale dentro, para lutar contra o demônio por toda a eternidade, um silêncio caiu sobre os magos. Um instante depois, foi o próprio Tal Rasha, seu amado líder, que deu um passo à frente para fazer o terrível sacrifício. As anotações de Jared Kane sugerem que Tyrael então apareceu e sussurrou para Tal Rasha: seu sacrifício será lembrado por muito tempo, nobre mago. E ele então conduziu os homens através dos túneis subterrâneos para as câmaras mortuárias dos reis mortos há muito tempo. Lá, no fundo de uma das maiores tumbas, o Horadrim construiu uma pedra de ligação cravada com runas de contenção, presa às paredes da câmara por correntes inquebráveis. Tal Rasha então ordenou a seus irmãos que o acorrentassem à pedra, enquanto os outros magos olhavam tristes. Tyrael se aproximou e enfiou o fragmento dourado no coração de Tal Rasha, transferindo a essência de Bale para o corpo do mago. Com tristeza, o Horadrim selou a câmara e deixou seu irmão para trás para lutar contra o espírito contorcido de Bale, presumivelmente por toda a eternidade. Com a perda de Tal Rasha, Jared Kane se tornou o líder dos Horadrim. Ele e seus irmãos sobreviventes seguiram a trilha do terror de Diablo por quase uma década. Sua caçada os levou para as terras distantes do oeste de Candoras, onde Diablo foi finalmente confrontado e por fim aprisionado na Pedra da Alma de cor rubi. Dessa vez, a Pedra da Alma funcionou corretamente e a essência demoníaca do Senhor do Terror foi capturada. A pedra, então, ela foi escondida dentro de um sistema de cavernas labirínticas perto do rio Tal Sande. Tyrael apareceu diante dos Horadrim uma última vez e os elogiou por terem alcançado uma vitória tão grande, mas tão amarga. Ele declarou que o local deveria ser guardado para sempre, para que o Senhor do Terror não volte a andar entre os homens. Os Horadrim que permaneceram construíram um pequeno mosteiro e um sistema de catacumbas dentro das cavernas. Houve muito debate sobre o que a ordem deveria fazer neste ponto. Não tendo recebido nenhuma orientação adicional de Tyrael, Jared ordenou que os registros fossem mantidos
regras de condutas foram elaboradas e a formalização rudimentar da ordem começou para valer. Pode-se então presumir que alguns voltaram para as casas que haviam deixado há tanto tempo, enquanto outros continuaram a cumprir sua terrível missão, buscando o mal em suas muitas encarnações e permanecendo como guardiões contra as forças das trevas. Independentemente disso, a natureza fundamental da Ordem dos Horadrim mudou neste momento. Conforme seus membros passaram de um bando diversificado de magos guerreiros para uma sociedade de estoicos acadêmicos, uma exceção, é claro, é Zoltan Kull. Para entender melhor a tragédia histórica deste outrora grande mago, encontrei nas descobertas dos escritos de Deckard Cain, passado pelo próprio Jared Cain, que dizem: após nossa captura dos três, Zoltan Kull se despediu do Horadrim e voltou para Kirguistão para prosseguir seus estudos de magia. Pouco ouvimos sobre ele nos anos seguintes, até relatos perturbadores surgirem relatando que ele havia construído um arquivo extenso sobre os desertos orientais e começado uma série de experimentos estranhos e profanos. Inicialmente, não sabíamos o que fazer com esses relatos, mas então aprendemos a verdadeira profundidade da loucura de Zoltan Kull. A caçada aos três deixou Kull uma casca vazia e insensível. Ele não sentia prazer ou dor, antecipação ou arrependimento. Ele havia se tornado obcecado por pedras da alma e acreditava que poderia criar um recipiente capaz de aproveitar as essências de anjos e demônios. Zoltan Kull usaria então essa pedra da alma negra, cheia de raiva e esperança, medo e valor, como um substituto para seu próprio coração negro e vazio. Embora isso nos doesse muito, concordamos que nosso ex-amigo teria que morrer antes que pudesse completar seu objetivo distorcido. Não direi nada sobre como ocorreu o assassinato de Kull e quem o fez, pois esse é um dos maiores segredos de nossa ordem. Depois que a ação foi feita, mais 2 de seus arquivos foram encontrados nos desertos e oásis. Logicamente, foram destruídos. Embora o infeliz caso de Zoltan Kull não tenha apagado o fogo dos Horadrim, a chama nunca mais ardeu com tanta intensidade. E assim termina o relato de Jared Cain. Felizmente, nunca encontrei evidências de qualquer outros membros da ordem que sofreram um destino semelhante ao de Zoltan Kull. Na verdade, o que aconteceu com os outros magos é um tanto misterioso, mas sabe-se que com o tempo o número de Horadrim diminuiu. Deve ser entendido que os Horadrim sempre foram uma sociedade extremamente secreta de ascetas. Em minha própria família, posso ver que cada geração que conheço foi de estudiosos e educadores, pois, em algum momento, o manto de campeão Horadrim foi removido. Apesar de tudo, estou convencido de que o conhecimento transmitido daqueles tempos distantes pode muito bem nos salvar da escuridão que se aproxima. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da ordem. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte da Ordem dos Horadrim, clica no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Até a próxima vez, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.